Iniciamos o nosso encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando ouvimos o ruído de uma sirene de ambulância, dos bombeiros ou da polícia, logo pensamos que algo grave e urgente aconteceu e que há alguém precisando de socorro. Pessoas precisando de socorro estão em muitas partes, mas nem sempre percebemos essas situações bem próximas de nós. No Evangelho de hoje, Jesus revela a importância de olhar e parar diante do sofrimento dos outros e socorrer. O Evangelho que ouviremos é a continuidade do encontro passado. Jesus continua dialogando com o doutor da lei, que faz nova provocação a Jesus ao perguntar: quem é o meu próximo? Senhor Jesus, que Tua palavra nos abra os olhos, a mente e o coração, para perceber quem sofre ao nosso lado e precisa do nosso socorro. Que este encontro nos torne capazes de ver as necessidades dos outros. Amém. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No mesmo dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta tu pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Vamos ouvir uma outra tradução? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Quando chegou ao lugar, viu e passou adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos e, derramando óleo e vinho nas feridas, depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: tome conta dele, quando eu voltar vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse:
vai e faça a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que o doutor da lei pergunta a Jesus? E quem é o meu próximo? Jesus conta a história de um homem que descia de Jerusalém. O que acontece a esse homem? Caiu nas mãos de ladrões que o despojaram. Depois de o terem maltratado com ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Quem passou primeiro no caminho e o que fez? Um sacerdote, que viu-o e passou adiante. O que fez o levita? Viu e passou adiante também. O que fez o samaritano? Viu-o e moveu-se de compaixão. O que o samaritano derramou sobre as feridas? Atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Para onde levou a pessoa que precisava de ajuda? Levou-o a uma hospedaria e tratou dele. O que o samaritano deu ao dono da pensão? 2 denários. Qual foi a recomendação que o samaritano deu ao dono da pensão? Trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. O que Jesus perguntou ao doutor da lei? Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Qual foi a ordem que Jesus deu? Vai e faze tu o mesmo. A parábola inicia-se com um homem que estava caído na beira da estrada e sangrava porque bandidos o haviam machucado para roubá-lo. É importante recordar que as pessoas do tempo de Jesus, naquela cultura, não queriam tocar em sangue para não se tornarem impuras. O impuro não poderia entrar no templo de Jerusalém sem passar por um processo de purificação. Quando passa o sacerdote, ele vê, mas vai adiante, pois entende que seu trabalho no templo é mais importante do que socorrer os caídos. Depois passa um levita, que é um funcionário do templo. Ele também vê o homem machucado, mas entende que não pode ajudar, pois está indo ao templo para ajudar os sacerdotes. Então passa um samaritano, que era considerado estrangeiro e impuro pelos judeus da época. Um judeu daquele tempo não falava com os samaritanos e jamais passava pelo território onde eles moravam, pois pensavam que eles eram infiéis a Deus porque tinham costumes religiosos diferentes. Justamente esse samaritano passa e ajuda o homem caído. Ele passa, vê e para. Não segue o caminho sem ajudar. Ele derrama vinho e óleo para limpar as feridas, para curar os ferimentos. Justamente esse homem supera todos os preconceitos para ajudar quem precisa. Ele carrega o homem até uma pensão daquele tempo e ainda paga para que a hospedagem esteja garantida a ele até que o homem se recupere. Com essa parábola, Jesus ensina ao doutor da lei e a todos nós que nada nos pode impedir de socorrer quem precisa. Afinal, o amor não tem limites nem fronteiras. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, em resposta à pergunta feita acerca do primeiro dos mandamentos, Jesus diz: o primeiro é este: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo mandamento é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O apóstolo São Paulo recorda: quem ama o próximo cumpre a lei. De fato, os preceitos não cometerás homicídio, não roubarás, não cobiçarás e outros se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. A atividade da semana será fazer uma lista de instituições, hospitais, creches, asilos ou pessoas, enfermeiros, médicos, bombeiros, que cuidam dos necessitados do bairro onde mora ou na cidade. Depois, escrevam em que sentido as suas ações se parecem com a do bom samaritano. Fazer um cartão para algum profissional da saúde de nossa cidade e entregar na paróquia. Enviar para o WhatsApp do Padre Marcos as demais respostas. Senhor Jesus,
Tu nos deixaste o exemplo do bom samaritano que soube ver e cuidar do homem caído, não se importando com o que teria de deixar de fazer, nem com o que iria gastar. Ajuda-nos a ter os mesmos sentimentos e atitudes diante de quem sofre nas estradas por onde andamos. Amém. A bênção vamos pedir no fim de nossa oração, que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. Que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. A Cristo muito obrigado, e aos nossos irmãos também. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz do Senhor.